Olá, meninos, bom dia. Hoje a gente vai estar trabalhando sobre uma parte da óptica que trabalha a reflexão da luz. Então, o que é essa reflexão da luz? Então, quando nós estamos de frente com o espelho, os raios incidem na superfície plana do espelho, essa parte de baixo, como se fosse o espelho, incide na superfície plana e esse raio que chegou, o raio incidente, vai ser refletido até a nossa visão, tá certo? Então, a parte da reflexão ela é dividida em duas leis. O que é que diz a primeira lei? A primeira lei diz que esse raio que incide, chamado de raio incidente, o raio que chega até a superfície do espelho, o raio que é refletido no espelho e essa normal, que é uma linha imaginária que a gente divide o centro do espelho, que forma aqui um ângulo reto, ele diz, essa primeira lei, que o raio de incidência, a normal, e o raio refletido estão em um mesmo plano, ou seja, estão em um mesmo ponto. Isso é o que diz a primeira lei. E a segunda lei? A segunda lei diz que o ângulo de incidência, que é isso aqui, ó, o ângulo de incidência é o ângulo formado entre a normal e o raio de incidência. Ele vai ser igual, o ângulo de incidência ele vai ser igual ao ângulo de reflexão. Qual o ângulo de reflexão? O ângulo formado entre o raio refletido e a normal. Ou seja, eles têm o mesmo valor, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Vamos supor aqui, nesse exemplo, nessa atividade, o que é que nós queremos saber? Qual o valor do ângulo de incidência? Observe que ele já deu um valorzinho desse ângulozinho aqui, ó, é de 30 graus. E se a gente for analisar que essa parte aqui, todo esse ângulo aqui formado, ele forma um ângulo reto, ó, é um ângulo reto, e todo mundo sabe que um ângulo reto, ele tem 90 graus. Então, se daqui para cá, ó, esse ângulo entre o raio incidente e a superfície refletora é 30 graus, então para 90, que é o ângulo de incidência, o ângulo de incidência vai ser quanto? 60 graus. Agora, automaticamente eu pergunto, qual o ângulo de reflexão? Como a segunda lei diz que esses dois ângulos são iguais, então o ângulo de reflexão também será de 60 graus. Aqui, então, no caso aqui também será 30 graus. E se a gente for ver o ângulo total aqui, ó, o ângulo total, ele vai dar um valor de 180 graus, que é o ângulo completo. Então, isso daqui são as leis da reflexão. O raio incidente, o raio refletido e a normal estão em um mesmo ponto, mesmo plano. Isso é o que diz a primeira lei da reflexão. A segunda lei diz que o ângulo de incidência, qual é o ângulo de incidência? É o ângulo entre o raio incidente e a normal. É igual ao ângulo de reflexão, que o ângulo de reflexão é o ângulo entre a normal e a superfície e o raio refletido, né? Então, essa é a explicação em relação às leis fundamentadas da reflexão da luz.